Olá, professor Fernando. Eu vou estar falando sobre os sistemas de arquivos. Vou estar iniciando com o sistema de arquivo APFS. Ele é um sistema de arquivo criado pela Apple, né, para as versões mais modernas do macOS. E ele também é utilizado em sistemas operacionais ou outros produtos da empresa, como o iOS, iPad, watchOS, tvOS. O APFS é uma sigla para Apple File System, o novo sistema de arquivo desenvolvido pela Apple em 2017 para tornar mais eficiente o gerenciamento de dados em seus sistemas operacionais, né, mais modernos. E o sistema de arquivo padrão, a partir do iOS 10.13, no iPhone e no do macOS também 10.13, dos MacBooks e nos iMacs, né? O o APFS, né, sistema de arquivo, ele foi criado para resolver problemas do HFS, também chamado de macOS expandido. Ele era o sistema anterior que utilizava nos produtos da empresa, né, desde 1998. Ele foi totalmente otimizado para armazenamento flash, como o SSD, mas também pode ser utilizado em discos rígidos, tradicionais HDD. Entre as novas tecnologias implementadas, né, no APFS estão os clones de snapshots de arquivos. Clones são uma forma mais eficiente, né, de copiar arquivos sem ocupar espaço de armazenamento adicional. Já nos snapshots são instâncias de arquivos criadas apenas para leitura, que também oferece mais rapidez e mais segurança, né, ao recuperar o arquivo em backups. Outra melhoria também é o compartilhamento de espaço, eliminação da necessidade a partir das faixas de um dispositivo de armazenamento. E ele foi utilizado em sistemas de containers, né, no qual o espaço disponível é alocado dinamicamente entre os volumes. A PFS também oferece novos recursos, como dimensionamento rápido, diretórios, criptografia mais robusta, número máximo de arquivos e aumento de melhorias nos fundamentos dos sistemas de arquivos, né? Ele também, né, ele é reconhecido nativamente por outros sistemas operacionais, como o Windows ou Linux. Mas caso precise compartilhar entre esses diferentes sistemas operacionais, é necessário formatar o dispositivo com outro sistema de arquivo, como XFAT, né, exFAT lá. As desvantagens dele, né, no entanto, ele possui algumas desvantagens, né? Dependendo do caso, nenhuma compatibilidade ou versões anteriores ao macOS 10.2 não há suporte à criação de links rígidos, né, entre diretórios, o que impacta no funcionamento dos backups feitos pelo Time Machine. Agora eu vou estar falando sobre esses sistemas de arquivos aqui, o XT2, o XT3 e o XT4. O XT2 ele define como um segundo sistema de arquivo estendido, né? Ele foi introduzido em 1993 e o primeiro sistema de arquivo comercial projetado para superar limitações, né, do sistema de arquivo do XT2, né? Não possui um recurso de registro no diário e é recomendado para unidades flash USB. O tamanho de arquivo individual suportado pelo XT2 é de 2 terabytes e pode ser de 4 terabytes a 32, dependendo do tamanho do bloco. E outro detalhe também do XT2, ele é um sistema de arquivo básico e portátil, né? Esse sistema de arquivo ele é adequado para dispositivos de armazenamento baseado em flash, como cartão SD, USBs, pois ele não sobrecarrega o registro diário, que minimiza o número
de gravadores e melhora o desempenho também. Agora eu vou estar falando sobre o eTXT3, né? Ele refere-se ao terceiro sistema de arquivo estendido. Esse sistema de registro, ele é de arquivos, registro de arquivos, ele é usado em várias distribuições do Linux. Ele pode rastrear todas as alterações feitas com o eXT3 para melhorar a confiabilidade e reduzir possível corrupção no sistema de arquivo. Além disso, permite atualizar o eXT2 sem a necessidade de fazer backup e restaurar os dados. Ele usa aquele FPEG Porgs lá, né? Acho que é assim que se pronuncia, né? Como um utilitário padrão, né? E isso torna a conversa entre os dois sistemas de arquivo mais fácil e suave. O eXT3 foi projetado com novos recursos, como diário, crescimento de sistema de arquivos online, indexação de grandes diretórios, H3. O eXT3 usou menos energia de CPU também em comparação com os outros sistemas de arquivos do Linux, né? Agora vamos para o eXT4. Uma série de extensões compatíveis com as versões anteriores, né, para a eTXT2 e também um sistema de arquivo para a maioria das distribuições do Linux. eXT4 é suportado por outros sistemas, né, operacionais, incluindo o Windows, o FreeBSD, o macOS, o ColibreOS, mas é para somente leitura, né? E também, né, o XT4 ele foi introduzido inicialmente para estender os limites de armazenamento e também melhorar o desempenho do sistema, comparado com o sistema XT, os XTs anteriores. O XT4 ele pode também suportar tamanho de volume de até 1 EB para arquivos únicos e até 16 terabytes de tamanho de bloco padrão de 4K. Eu vou estar falando algumas vantagens e desvantagens, né, do XT2, XT2, XT3 e XT4. O XT2 ele suporta um tamanho máximo de arquivos de 4 terabytes, né? O comprimento máximo do nome do arquivo é de 255 caracteres de bytes. Ele também pode rastrear o estado do sistema de arquivo. E algumas partes desfavoráveis também, que ele inclui um tamanho de bloco de resíduos, nenhum registro, onde não há nenhum registro de arquivo. Agora o XT3, o nome do arquivo suporta todas as características, exceto nulo. Diário, pedido, o WirkBlack estão disponíveis. Você pode converter o arquivo XT2 para XT3 sem backup e restauração de arquivos. A alocação básica de vários livros, carimbo, segunda vez, torna a utilização mais segura, porque o diário faz com que as atualizações pareçam autômicas, né, contas. Agora, algumas das pontos desfavoráveis é a falta de recursos básicos para estender, difícil de recuperar arquivos apagados, armazenamento com cache extra, não oferece suporte instantâneo. Agora, do XT4, ele tem um maior tamanho de arquivo individual e tamanho do sistema de arquivos de volume. Suporta todas as características, exceto nulo, né? E você também pode converter o sistema de arquivo XT3 para XT4. Inclui recursos avançados, né, como extensão, indexação de diretório, alocação atrasadas e desfragmentação. E um dos contras também, né, das desvantagens é que ele não oferece segurança de dados, difícil de criar um instantâneo em um volume diferente, usa mais espaço em disco. Aqui eu tenho uma tabela aqui que representa
mais ou menos a diferença entre eles, né? As características de cada um. Parte de alocação individual de arquivo, pré-alocação, desfragmentação. Agora vamos para o NTFS, né, que é um sistema de arquivo primário para versões recentes do Windows e do Windows Server. Fornece um conjunto completo de recursos, incluindo descritores de segurança, criptografia, contas de disco, metadados sofisticados, né? E pode ser usado com o CSV também, volume de compartilhamento de clusters, para fornecer volumes continuamente disponíveis, que podem ser acessados simultaneamente em vários nós de um cluster de failover, né? Ele usa arquivo de log, informações de ponto de verificação para restaurar a consistência do sistema de arquivo quando o computador é reiniciado após uma falha do sistema. Após um erro de setor defeituoso, o NTFS remapeia dinamicamente o cluster que contém setor defeituoso e aloca um novo cluster para os dados, marca cluster original como defeituoso e não usa mais o cluster antigo. Por exemplo, após uma falha do servidor NTFS, o NTFS pode recuperar dados repetindo seus arquivos de log. Deixa eu ver aqui. Ele usa essa parte de segurança baseada na ACL, né, lista de controle de acesso para arquivos, que permite você definir permissões em um arquivo ou pasta específica em grupos ou em usuários cujo acesso você deseja restringir ou permitir alguém que selecione o acesso. E também ele suporta criptografia, né, na unidade de disco BitLocker, que fornece a segurança adicional para informações críticas do sistema, né, e outros dados também de armazenamento. Agora eu vou estar falando do outro detalhe também que o NTFS pode dar suporte volumes tão grandes quanto 8 petabytes também, né, no Windows Server. Agora eu vou estar falando do HPFS. Ele é um sistema de arquivo de alto desempenho, conhecido, né, como sistema de arquivo de alto desempenho. Ele é projetado especificamente para a IBM OS e é conhecido por manipular arquivos grandes, de até 2 GB, em vários discos rígidos, além de manipular nomes de arquivos longos e até 256 bytes. O HPFS ele foi projetado para melhorar os pontos fracos do sistema de arquivos, de tabela, alocação de arquivos. Ele evitou várias limitações, né, no MS-DOS, especialmente a restrição de nome de arquivo do computador com 8 caracteres. O programa executado na mesma máquina que o sistema de arquivo, o MS-DOS, é a tabela de alocação de arquivos, ou pode ser executado independentemente, né? As vantagens dele, né, do HPFS, é armazenamento contínuo, né, carimbos de data separados para criação de arquivo, último acesso e modificação. Menos fragmentação de arquivo, tamanho menor de cluster, suporte para dispositivos e armazenamentos até de 512 GB,
operação mais rápida do disco e acesso a arquivos do diretório raiz. As desvantagens dele é que ele requer mais memória de sistema, requer partições de disco não reconhecidas pelo o MS-DOS, né? E que também impede que o computador seja inicializado a partir de um disquete. Requer um utilitário especial para acessar as partições. Agora eu vou estar falando sobre o FAT16 e o FAT32, né, para estar concluindo. Eles são nomes de arquivos, de sistemas de arquivos file system, né? Utilizado por padrão em versões antigas do sistema operacional Windows, como o Windows 98, por exemplo, da Microsoft. A Microsoft tem 3 sistemas de arquivos, começando com o Windows 95 com o FAT16, evoluindo para o FAT32. Ele evoluiu para o FAT32, né? O Windows XP também, em anos, foi substituído por sua vez pelos... Depois de um tempo, esses dois sistemas de arquivos foram substituídos pelos NFTs, né? O primeiro sistema de arquivo utilizado no sistema operacional da Microsoft foi o sistema FAT, né? Que utiliza uma tabela de alocação em arquivos. FAT, File Allocation Table. Na realidade, essa tabela é um índice que cria uma lista de conteúdos do disco para gravar a localização dos arquivos que este possui. Já que os blocos que constituem um arquivo nem sempre são armazenados no disco de forma contínua, o que chamamos de fragmentação. A tabela de alocação permite conservar a estrutura do arquivo criando vínculos, né, com blocos de arquivo. E o sistema FAT é um sistema de 16 bits que permite identificar um arquivo com um nome de até 8 caracteres e 3 extensões de caracteres, né? É por isso que esse sistema é chamado de FAT16. Aí já, embora o VFAT seja um sistema inteligente, ele não permite remediar as limitações do FAT16. Assim sendo um novo sistema de arquivo e não uma versão melhorada do FAT, como o VFAT. Surgiu com o Windows 95, OS R2, este sistema de arquivo chamado FAT32. Ele utiliza valores de 32 bits para as entradas do FAT. Na realidade, só os 28 bits são utilizados, né? Já que 4 bits são reservados para o uso futuro. Com o aparecimento dos sistemas de arquivo FAT32, o número máximo de clusters, grupos por partições, passou de 65.535 para 268.435.455. 228-1, portanto. O FAT32 autoriza partições bem maiores, de até 8 terabytes, né? Aqui eu tenho uma tabela aqui, né? Como o número de clusters é limitado, o tamanho máximo de partições vai depender do tamanho de cada grupo. Vejamos o tamanho máximo de uma partição de acordo com o tamanho dos clusters, né, de arquivos utilizados. Aqui está uma tabela, né, que especifica bem. E para concluir aqui também, os padrões atuais dos sistemas operacionais FAT, eles já se mostram ultrapassados, né? Isso se deve muito pelo surgimento do sistema de arquivo NTFS, que é mais seguro e eficiente. Então é isso, Fernando. Muito obrigado aí. Passou um pouquinho do tempo.